Guilherme, seja bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado, viu, pela sua presença aqui hoje para falar esse lado comportamental. Na verdade, a gente está vendo esse impulso, a gente está vendo ideologia. Qual é a sua visão sobre o que está acontecendo, não no nosso país, mas também em Ribeirão? Existem as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que extrapola até o país, porque a gente vem acompanhando isso nos últimos 2, 3 anos. A coisa começa com uma onda no Oriente Médio, vai entrando na Europa, que era rica até outro dia e hoje não é tanto, e me parece que muita gente começou a perceber essa movimentação mundial e falou, pô, então a gente tem que sair de onde está e também lutar por alguma coisa. Eu acho que o processo ele começa longe, então ele vem como uma onda que vai chegando. É interessante também a gente lembrar que aqui no Brasil a coisa foi eclodir na hora em que se foi discutir, especificamente na cidade de São Paulo, a questão do passe livre. E a hora que se viu que aquilo que era uma manifestação menor foi tomando corpo, aí as outras reivindicações foram acontecendo. A gente falar assim, olha, as pessoas estão muito conscientes do que estão fazendo, ou as pessoas estão indo muito por embalo, no fundo as duas coisas são importantes. Pensar que as pessoas vão por embalo não é desqualificar essas pessoas. A exceção daquilo que a gente chama de vândalos, ou do que aconteceu agora no Rio de Janeiro, que teve assaltantes mesmo, aproveitando o momento... Saqueando lojas. Isso aí a gente não vai considerar, porque a gente já viu situações em final de jogo de futebol, que o pessoal sai quebrando o metrô. Então, bandido é uma coisa completamente à parte. Agora, quando você começa a pensar a forma correta de um movimento, você vai tentar fazer algo tão perfeito, que nunca vai para a prática. Nunca vai acontecer. É quase como você imaginar um estudante de jornalismo que ele quer entrar numa emissora, só que ele ainda acha que ele não está bom. Então ele fica lá se testando, fazendo um monte de trabalhos para falar, o dia que o trabalho estiver muito bom, eu vou levar lá para o pessoal do Canal 20. Confiança. Isso, só que ele vai demorar tanto, que daqui a pouco ele está com 70 anos de idade e ele ainda não achou que está bom, né? Então ele precisa correr o risco, né? Então, sem dúvida nenhuma, existe sim pessoas pensantes, pessoas meio pensantes, o que não é uma desqualificação, é uma questão de informação, e pessoas que falaram, pô, essa ideia deve ser legal e a gente vai junto. Eu, pessoalmente, é uma matemática minha, então não é para ser levada tão a sério, mas eu acredito que pelo menos metade das pessoas que estão nesse processo, elas estão indo pelo embalo. Mas esse embalo é muito importante, porque uma coisa é você ter 1.000 pessoas questionando um fato, outra coisa é você ter 1.000 questionando, mais 3.000 apoiando conscientemente e mais 6, 7.000 que estão aprendendo com esse processo. Eu tenho certeza que a essa altura, algumas pessoas que há uma semana, 10 dias atrás, participaram do movimento sem saber muito bem o que era, hoje eles já têm consciência do que é, hoje eles têm condição de um debate. Então, os dois lados da questão, os conscientes, os políticos, os que pensam de forma objetiva, políticos no sentido de aqueles que querem fazer a mudança, né? E aqueles que inicialmente estavam no oba-oba, no fundo todos são muito importantes, todos estão crescendo, inclusive muita gente que está assistindo televisão está crescendo. Guilherme, eu senti assim, eu que participei da manifestação, senti que é uma linha muito tênue, assim, entre os que estão ali protestando, os que estão ali reivindicando seus direitos, que estão, assim, chateados, nervosos, revoltados. Só que aí tem um outro grupo que aí ele é muito revoltado. E aí ele começa a ser agressivo. E aí ele quer partir para cima. Então ele não quer chegar só na Câmara Municipal e reivindicar. Ele quer entrar, ele quer quebrar. Enquanto ele não vê tudo quebrado, enquanto ele não vê tudo destruído, parece que ele não se sente bem. O porquê que existe isso? Todos nós, digamos, estamos revoltados com a atual situação. Mas aí parece que tem um grupo que exagera, que ultrapassa. Então, por isso que a gente sente que, às vezes, as manifestações vêm vindo tranquilo, pacificamente. Aí, num determinado momento, uma coisinha acaba saindo fora. Essa faísca, né? Acaba criando todo esse desconforto. Eu acredito que essa faísca ela está dentro da gente, né? O ser humano, ele nasce querendo ter controle sobre as coisas. Se você pegar qualquer criança com 1 ano e meio, 2 anos,
e você a contrariar, ela vai querer bater, morder, partir para cima, depois devagarinho ela vai se organizando. Então o ser humano, naquilo que a gente chamaria de seu estado primitivo, né? Ele quer ter controle, ele quer mandar, ele não quer que as pessoas fiquem contra seus ideais. Até aí, tudo bem, porque depois tem toda uma vida para se reorganizar essa estrutura. Agora, infelizmente, o que vai acontecendo é que pouquíssimas pessoas, e aí eu estou falando para adultos, para adolescentes, né? Pouquíssimas pessoas realmente desenvolvem o hábito do diálogo, da troca de ideia. Muito pouca gente hoje está preparada para sentar numa mesa de trabalho e trocar ideias e crescer com a empresa. Muito pouca gente hoje está preparada para debater até dentro de casa. Quando começa a debater um assunto familiar, daqui a pouco explode, xinga todo mundo, tá? As pessoas que se preparam para isso, e são preparadas através da educação dos pais, da escola, as pessoas que se preparam para o diálogo, a hora que elas estão para explodir, elas começam a pensar com calma, elas organizam e elas pegam toda aquela energia da explosão e canaliza para um objetivo, o objetivo da solução do problema ou de buscar quem possa vir ajudar para solucionar o problema. O restante, que infelizmente é a maioria, vai criando uma bomba dentro de si. Né? Uma bomba igual aquela de desenho animado, que é uma bola com um pavio. E o pavio vem, né? Ele acende. Existem dois tipos de bombas. Existe a bomba que explode, que é essa que quer arrebentar, quebrar, chamar atenção, que precisa provar que é mais forte que os outros. E a gente está cansado de ver isso no trânsito, em situações isoladas, em que de repente o cara sozinho ele quer brigar com todo mundo que está ali dentro. E existe um outro tipo de pessoa, e que talvez muita gente aqui se enquadre, que são as bombas que implodem. Alguns que nem vão no movimento, ou alguns que vão no movimento ficam quietos e por dentro estão se arrebentando, e aí estão desenvolvendo doenças, estão desenvolvendo fracassos, processos depressivos, choros e tudo mais. Tanto o que explode quanto o que implode estão doentes. Porque o ser humano ele tem que crescer na busca de solução de problemas. Quando eu falo de uma pessoa madura, eu não estou falando de alguém que é mais velho, eu estou falando de alguém que presta atenção, que troca ideias e que a partir daí caminha buscando solucionar o que está na mão, procurando ajuda para aquilo que não está na mão sozinho e até descansando em paz naquilo que está fora do seu controle. Tá? Hoje nós estamos aqui num dia que a hora que eu entrei para o estúdio estava ameaçando chover. Eu não sei se agora está chovendo ou não, mas uma coisa eu sei, não sou eu que vou resolver se vai chover ou se não vai. Então essa parte eu não posso ficar preocupado. Eu tenho que cuidar da minha parte, que roupa que eu ponho se estiver chovendo, que roupa que eu ponho se tiver um sol muito forte, né? Então, aprender a conversar é um grande problema. Quando você vê a parte lá dos realmente agressivos que surgiram no movimento, e é bacana observar que nos primeiros momentos isso tomava conta de um número muito maior, na proporção, e cada vez está diminuindo mais, você vai observar que, de maneira geral, você está falando de classe média alta e alta. Foi feita uma pesquisa, se não me engano, pelo pessoal da Universidade de São Paulo, com relação a toda essa movimentação, e mostrando qual é a classe reinante ali, né? A classe média alta e alta, que a gente diz que está passando pelas melhores escolas, que tem a melhor educação, e é tão explosivo quanto, quer dizer, pode saber matemática, português, inglês, pode já ter visitado outros países, mas não sabe dialogar. Então eu acho que é muito interessante observar que nesse momento nós estamos discutindo a necessidade da melhoria de todos os processos no Brasil, a questão da saúde, a questão dos impostos, mas muito especialmente a questão da educação dentro de um processo de inclusão. Porque uma coisa é você melhorar os nossos alunos para que eles tirem melhores notas, e a gente pega, por exemplo, as notas que o governo federal vem avaliando no Brasil, e está melhorando, com relação ao mundo todo está melhorando e é legal. Mas será que está melhorando a qualidade do ser humano na sua competência de diálogo, de troca de ideias, de desenvolvimento, né? Nós estamos passando por uma Copa das Confederações, e um dos lemas da FIFA, pelo menos no papel, é o fair play, né? Só que, por outro lado, nós estamos vendo uma das Copas mais violentas em termos de falta. Quer dizer, é muito legal você falar assim, a gente vai lá com uma faixa de fair play e depois a gente desce a pancada no outro. Por quê? Porque eu não posso perder de jeito nenhum. Porque a torcida quer que eu ganhe, nem que seja roubado. Cobrança isso é parte, grande, né? Sim, e isso é parte de um processo de educação. O que você vê na rua é basicamente a mesma coisa. Eu me lembro, não querendo ser saudosista, quando eu cheguei a participar de algumas manifestações lá em 78, 79, né? Você jamais
via lojas fecharem com medo da manifestação. Porque a manifestação, ela ia atrás do objetivo dela, né? E pronto, ninguém quebrava nada, ninguém destruía nada, isso nem passava pela cabeça, né? O que acontecia era algo que nos incomodava, era extremamente debatido e aí se saía, tá? Também haviam, logicamente, alguns que estavam mais afim de ficar arruaceiro ou de encher a cara e aprontar, tá? Agora, hoje me parece que essa necessidade de explodir aumenta na medida em que o ser humano se sente mais inferior. E o ser humano se sente inferior quando ele é subestimado, até por questões de impostos, maus tratos e tudo mais, mas ele também se sente inferior porque às vezes a relação dele na casa dele desde pequena é uma relação de sofrimento. Quer mostrar isso na rua, né? Quer expor isso. Olha, eu vou te falar, mas às vezes maneira. ele não quer mostrar, às vezes ele tem necessidade de mostrar. Às vezes ele tem necessidade, porque a dor é tanta que se eu não arrebentar com alguém, eu vou me sentir mal depois. Então, eu chamo isso de doença, eu não chamo isso de querer aparecer só, por mais que um ou outro até chegue a esse ponto. Bom, nós temos até imagens, né, que a gente pode colocar da chegada dos manifestantes na Câmara Municipal, né, desse protesto, e a gente vê que eles vêm caminhando, quando eles atingem o portão da Câmara Municipal, você estava lá, você viu todo esse impulso, né, eles já começam a correr, já no estacionamento da Câmara, até a rampa, eles começam a correr, eles querem entrar, tipo, caminhamos até aqui, como até o senhor disse, Sim. né, vamos continuar caminhando, vamos mostrar essas imagens, Vamos enquanto lá. a gente fala aqui por cima Enquanto de a tudo gente vai isso, conversando aqui né? com o Guilherme. Bom, então aí os manifestantes, é a parte que eles estão chegando, Essa aí é a parte, eles estão a caminho quando da eles Câmara e estão aí na Câmara. já chegando, já, né, Jerônimo Gonçalves? Bem nessa hora. Olha Ah como lá. é. Sim. É interessante observar que na cena eu vi dois, mas a gente tem assistido muito a presença da máscara da vingança. Isso. Sim, Tá ok? E ela era absolutamente desnecessária. Eu acho que ela está diminuindo. Nos primeiros momentos ela aparecia mais. Ela aparecia muito. Porque a questão não é vingança, a questão é solução de problemas. Até porque, se o nosso governo hoje tem um monte de culpas, nós temos que lembrar que tem culpa de pelo menos 100, 150 anos. Aí não é uma culpa dos últimos anos apenas. Já dentro do plenário. Isso, para quem conseguiu entrar, Até aí, ótimo. que a grande parte ficou para fora. Uhum. E ali, aí, vamos mostrar as imagens para vocês, inclusive do manifestante, né? Nós temos depois um outro vídeo onde o manifestante realmente se expressa no plenário da Câmara, né, ocupando a tribuna. Olha uma máscara lá. A máscara até que vocês levantada. estão. Até então nós vimos poucas realmente. Agora poucas, antes eu tinha mais. Sim, sim. Antes tinha mais. Eu vi, e realmente, como a gente consegue ver algumas pessoas com a máscara, eu vi umas pessoas com a cabeça, o rosto totalmente cobertos. O que é covardia. Totalmente Aí cobertos. é puramente covardia. Porque você não entende, é tudo amarrado aqui, Cara, assim, você fica até com medo de uma figura como Vamos essa. ser claros, quem é? se você vai lutar por um sonho, então você tem que mostrar a tua cara, porque senão você vai chegar no sonho e não vai ser reconhecido, não vão deixar você entrar lá dentro, né? Você quer atingir um objetivo, então você mostra a sua cara. Você assina embaixo, você faz parte. Agora, não dá para você querer atingir o objetivo mandando os outros fazerem. Né? Senão fica parecendo aquele menino de escola que quer agitar, né? Aí ele manda os outros aprontarem. Aí todo mundo apronta, todo mundo leva castigo, ele tem fama de bonzinho. Cara, se você quer aprontar, vai lá e apronta. Se você Mostra quer, a sua cara. você quer estourar uma bomba na escola, vai você estourar. Mas não pegar o outro que é mais inocente, mandar ele estourar e você ficar rindo atrás. Isso é pura covardia. E infelizmente a gente está cheio de covarde por aí. Vamos lá mostrar então agora o VT do manifestante no plenário. Esse a gente tem áudio? Tem áudio, esse temos então, áudio. vamos assistir então, junto com o psicólogo Guilherme. Venho reivindicar revogação do aumento da tarifa, o retorno aos 2,60 e não aos 2,80 como foi anunciado, sem cortes a outros departamentos da Prefeitura e sem cortes em investimentos. Abertura do Conselho Municipal de Transporte Coletivo Urbano à maior participação da sociedade civil, acesso aos contratos e às planilhas que justificam os aumentos da tarifa, reestruturação das linhas e ampliação para abranger também áreas rurais, participação ampla e democrática na construção
do Plano de Mobilidade Humana. Essas são as reivindicações do movimento Passe Livre Ribeirão. Não à redução apenas de 10 centavos. Obrigado. Legal. Até aí, muito bem. Então, perfeito, né? perfeito. Dando a sua voz, falando o porquê que estão Agora vamos reivindicando. lembrar uma coisa, né? Esse movimento, ele é necessário para abrir a porta. Agora, depois que a porta está aberta, quanto mais calmo ele for, mais resultado ele vai ter. Porque a gente tem dois momentos no movimento. A hora que a gente entra, porque abre a porta. E depois a hora que a gente festeja. Agora, na hora de solucionar as coisas, nós vamos ter que conversar. Bom, Guilherme, a gente tem que perguntar o que aconteceu na primeira manifestação que aconteceu aqui na cidade com a morte do jovem Marcos, de 18 anos. E nós trouxemos outros profissionais aqui, inclusive no dia que a gente estava debatendo sobre isso, a gente falou, nós precisávamos de alguém da área, um psicólogo para falar pra gente o porquê que acontece uma coisa dessa. O porquê que uma pessoa que poderia ter tirado o seu carro naquele momento da manifestação, o porquê que ele acelerou. É uma pessoa que não pensa nas consequências, foi puro impulso. O porquê que o ser humano acaba agindo dessa forma? Bom, em primeiro lugar, eu não estava aqui em Ribeirão Preto, eu estava viajando a trabalho e fui ver isso de manhãzinha do dia seguinte no jornal e tomei um susto danado a hora que eu vi aquilo, e a cena, ela é muito forte a hora que a gente vê, porque a família do rapaz que faleceu, me perdoe, mas acabamos dando sorte, porque poderia ter morrido muito mais gente naquele momento, muito mais gente. Na hora que você avança, não há controle nenhum da situação. Então, o que a gente tem ali, sem dúvida, é um descontrole de impulso, né? Agora, o que leva alguém adiante de uma multidão, independente dele apoiar ou dele ser contra o movimento, a jogar o seu carro contra a multidão, que não é nem um minuto diferente de dar um tiro se ele tivesse um revólver. Né? Você jogar o seu carro, você dar um tiro, ou se fosse o caso, sair no soco batendo em todo mundo, é a mesma reação. Ah, tá ok, tá? É uma imagem que não vale a pena ficar vendo muito, mas tudo bem. Agora, o que eu acho que é interessante observar é que seja lá quem for esse empresário, e sinceramente eu fiz questão de não querer saber quem era, é uma pessoa que já estava descontrolada. Então não me parece que é alguém que a partir de um segundo se descontrolou. É uma pessoa que já vinha em algum processo de descontrole e que a partir daí simplesmente não admitiu que o seu projeto de vida, que naquele momento era ir naquela direção, fosse boicotado por alguém. Não há nesse sentido, na minha opinião, nenhum ato político. O que há é uma grande incompetência no controle da própria emoção. Poderia falar, ele vai usar como defesa que ele pode ter tido um ataque de pânico por conta dos manifestantes, como já disse, por conta dos manifestantes estarem ali em volta do carro e que ficou assustado. Olha, na enorme maioria dos casos de pânico, a pessoa trava. Não dirigiria. Seria mais fácil fechar os vidros e se trancar dentro do carro. Esse seria o mais comum. Mas não vamos dizer que não fosse possível. Uma pessoa que tenha histórico de pânico, talvez mais viável. Não me parece que haja um histórico que ele já tenha tido outras situações até dessas. Ele chega pra gente, difícil. Mas que ele ficou já descontrolado e nervoso dentro do hipermercado, onde aconteceu ali próximo à Fiuza. Dentro do estacionamento, ele queria sair pela saída. E o gerente do supermercado havia desviado a saída e os carros estavam saindo pela entrada para não atrapalhar toda essa manifestação. Ele já brigou dentro do estacionamento com o gerente querendo sair por onde deveria sair.
Então, na verdade, esse Aí esse impulso vem de encontro com o que você disse. já há um Que processo. realmente já havia Já um processo. E aí nós estamos falando de um processo de minutos antes no supermercado. Sim. Eu chego a imaginar um processo de meses ou anos antes, em que cada vez em que as coisas não acontecem exatamente como se deseja, você vai se revoltando. E infelizmente, na casa de um monte de gente que está nos assistindo, existem pessoas que qualquer coisa que acontece, elas vão se revoltando. Com certeza. Elas estão perto de fazer algo desse tipo. Né? que é a gota para transbordar o copo. A gota para transbordar pode ser um cachorrinho que entrou na minha frente e eu passo por cima dele. Tá? Como eu falei agora há pouco, a questão do revólver é muito interessante. Se você tem uma arma dentro do carro, a possibilidade, mesmo alguém que nunca usou, de pegar e usar, é grande. Agora, as pessoas precisam ser educadas no sentido de aprender a controlar a própria emoção. Se você, e eu não estou falando de nada zen, hein? Não estou falando de nada hiperexotérico, não estou falando de você ter um equilíbrio fantástico, não é nada disso. Só estou falando de você ter condições mínimas de conviver dentro de uma sociedade. O que aconteceu ali não foi um mero ato de alguém contra alguém, né? O que aconteceu foi o fato de alguém não suportar não ser dono do mundo, e por não suportar essa coisa de não ser dono do mundo, ele querer se vingar do mundo. Guilherme, para a gente finalizar, antes, quando eu falava assim, em psicólogo, depois terapeuta, psiquiatra, falava, não, imagina, eu não sou louco, eu não preciso, eu não vou. Ou a pessoa ficava às vezes com vergonha, nossa, eu vou ter que ir no psicólogo, imagina, não vou contar para ninguém, porque senão a pessoa vai achar que eu tô doente, que eu tô maluca. Hoje eu vejo tanta gente buscando o trabalho de vocês, de profissionais como você, uma ajuda. O porquê que isso está acontecendo? Parece que se faz hoje para certas pessoas, ou não sei se seria para todos nós, a ajuda de um profissional como vocês, um psicólogo, um terapeuta, alguém para conversar, alguém para conter esse impulso, alguém para conter essa revolta do dia a dia. Olha, eu trabalho como psicólogo fazem 31 anos, né? Apesar dessa carinha de 20, eu tenho 54. Tá? E nesses anos fica muito claro, porque eu tive um início de vida profissional em que esse preconceito com relação ao trabalho da terapia, ele era muito grande, né? Mulheres, crianças ainda frequentavam, homens raramente. Hoje isso está muito bem disseminado, inclusive em cidades muito distantes que a gente tem a oportunidade de ir fazer algum trabalho, a gente vê o pessoal procurando sem receio. Por um lado interessante, quando eu penso no meu aspecto profissional, quer dizer, há um espaço grande, as pessoas respeitam e isso caminha bem. Por outro lado, péssimo, porque o psicólogo, ele tem que ser uma alternativa diante do sofrimento humano. Mas a família, as pessoas, os amigos, as relações no dia a dia, elas teriam que ser mais importantes, né? Muito das coisas que acontecem e que vão acabar dentro de um consultório, antes eram resolvidas dentro de casa, conversando, bate-papo entre amigos, que de repente sentavam e um dava conselho para o outro. Então hoje o que você encontra, é mais fácil às vezes ir no psicólogo, pagar uma consulta para se abrir, com aquela ideia de que ele está preso, né? O psicólogo, ele é prisioneiro da ética, então ele não pode ficar espalhando para os outros, né? Do que eu chegar para um amigo meu e contar um problema e de repente ele rir do meu problema, ou contar para os outros, abrir, aí você começa a duvidar dos seus amigos, dos seus parentes, você às vezes não quer incomodar, e esse é um defeito terrível. Quando você fala, eu não quero incomodar ninguém com meus problemas, se você não for incomodar os outros, você vive para quê? Você só vive para incomodar os outros. Nós estamos aqui nesse mundo para incomodar. Essa movimentação política está incomodando, e por isso é bom, né? Então nós temos que incomodar o mundo. E se a gente trocasse mais essas ideias no dia a dia dentro de casa, as coisas estariam mais tranquilas dentro dos consultórios. Mas caminha muito bem. Eu acho que cada vez mais está se formando gente boa, competente, para tentar solucionar esses problemas, enquanto não se refaz famílias e escolas boas e competentes, para não precisar tanto. Muito obrigado, viu, Guilherme, pela sua presença aqui no programa Holofote de hoje. Eu agradeço. Claro, mostrar um pouco toda essa situação. Muito obrigado. Com certeza. Seja sempre bem-vindo, Guilherme. Foi um prazer recebê-lo. Eu fico à disposição recebê-lo. de vocês. Quando é possível, é só chamar. Muito bom.